E aí, pessoal, tudo bem? Continuando nossa disciplina de biomecânica, a gente hoje começa a falar de coluna vertebral, né, do ponto de vista mecânico e funcional e as suas aplicações associadas aí à biomecânica. Bem, inicialmente a gente começa entendendo a estrutura da coluna, né? Ela é composta por 33 vértebras, divididas em 4 regiões, com amplitudes variáveis, né? Amplitude de movimento variável de acordo com a região, tá? Sendo mais amplo o movimento nas regiões mais superiores e menos amplo, né? Mais restrito o movimento nas regiões mais inferiores. Basicamente, isso se dá por conta de diferenças entre as vértebras, né? Então, características que tornam as vértebras diferentes em função do segmento, né? Em relação a tamanho, os próprios acidentes ósseos, e isso interfere, então, na mobilidade. Consequentemente, quando a gente compara, por exemplo, a coluna cervical com a lombar, a gente vai observar que a coluna cervical apresenta uma maior mobilidade quando comparado à coluna lombar, ou a região sacral, que é fixa, né? Uma região imóvel, tá? Bem, características articulares dessas vértebras, né? Basicamente, as vértebras são articuladas por meio das suas facetas, né? As facetas são essas estruturas aqui que conectam posteriormente uma vértebra a outra, e os discos intervertebrais, tá? Que é o principal elo de ligação entre as vértebras, tá? Compostos aí por sínfises fibrocartilaginosas, é, sendo, né, o anel fibroso composto por um anel externo e uma cartilagem fibrosa, tá? Na parte mais interna, a gente observa o núcleo pulposo, que é um material gelatinoso, que basicamente vai dar uma característica de absorção de carga, tá? Dissipação e absorção de cargas entre as vértebras. Então, o anel fibroso, né, que é a parte mais externa, ajuda a fixar uma vértebra a outra, né, a prender uma vértebra a outra, e o núcleo pulposo, que é esse material gelatinoso, ele vai ter a principal característica aí de amortecer esses impactos observados na região da coluna, tá? Bem, então quando a gente olha essa estrutura, né, a gente vai perceber dentro do anel, a gente observa aqui uma série de camadas formando esse anel fibroso e na parte mais interna o núcleo pulposo, tá? É esse núcleo pulposo que quando extravasa, né, ao redor desse anel aqui, ele pode extravasar, romper a estrutura do anel e extravasar, é ele que vai gerar a hérnia na coluna, né, que pode comprimir a espinha, né, a medula espinhal e dificultar movimentação, criar sensação de dor, enfim, e uma série de outros desconfortos e limitações. Bem, um outro ponto importante, associado também à dissipação de cargas, tá? São as curvaturas que a gente observa em cada segmento. Então, aqui a coluna num corte lateral, segmento cervical, número de vértebras 7, curvatura é convexa, tá? Posteriormente, região torácica, 12 vértebras, curvatura côncava. Região lombar, 5 vértebras, curvatura convexa. E por fim, região sacral, 9 vértebras fundidas, né? Não tem movimento entre elas, com a curvatura côncava. Então, o que, que a gente observa? Curvas primárias são as curvas da torácica e da região sacral, tá? E as curvas secundárias, que são formadas após a adoção da posição ereta, que são as curvaturas cervicais e lombares. Então, a gente observa na região torácica e sacral curvaturas conhecidas como cifoses. E na região cervical e lombar, a gente observa curvaturas conhecidas como lordoses. Essas curvaturas aqui são todas anatômicas, são normais da coluna.
e elas servem exatamente para dissipar as cargas. Então, à medida em que a gente recebe uma carga axial na coluna, né, de cima para baixo e de baixo para cima, essas cargas vão sendo dissipadas em função das curvaturas da coluna, tá? Então, são curvaturas totalmente normais e necessárias para que o indivíduo consiga manter-se na posição ereta. Quais são as cargas mecânicas que a coluna recebe, né? As cargas compressivas, as cargas de rotação, cargas de inclinação e cargas de cisalhamento. Então, as compressivas acabam sendo as mais comuns, né? O simples fato da gente estar em pé ou sentado, né, na posição vertical, já gera carga compressiva, e essa carga compressiva ela força a saída do núcleo pulposo em relação ao anel fibroso. Então, por isso que o anel fibroso ele é bem resistente e bem firme, para manter a integridade do núcleo pulposo. Cargas de inclinação, né, são também bastante comuns. Normalmente o ser humano tem por hábito, quando senta, por exemplo, curvar a coluna à frente, isso gera uma carga de inclinação. Inclusive, essas cargas de inclinação, quando o indivíduo senta inclinado à frente, né, elas aumentam muito a tensão, mas na região posterior da coluna, e acabam forçando a saída do núcleo pulposo pela parte posterior, causando as hérnias vertebrais. São, como eu tinha comentado, né, geram aí uma série de prejuízos funcionais aos indivíduos. Cargas rotacionais, que a gente observa nos giros, né, quando o indivíduo gira o pescoço para o lado, enfim, ou a própria coluna, né, a região torácica ou lombar, para os lados. E as cargas de cisalhamento, né, essas aqui são um pouquinho mais difíceis de observar. Uma que é bem comum da gente observar é quando há contração do músculo ilho-psoas. O ilho-psoas, ele é um músculo que tem como ponto de origem a vértebra, né, a L3, né, a terceira vértebra da coluna lombar, e quando ele é tracionado, né, ficaria aqui em cima, né, se a gente observar aqui nessa imagem. Quando o ilho-psoas é tracionado, ele puxa a vértebra para frente. Então, ele gera essa carga de deslizamento de uma vértebra sobre a outra, tá? Então, sempre que a gente traciona o ilho-psoas, ele gera uma carga de cisalhamento da L3 em relação à L4, por exemplo, tá? Então, é mais comum. Podem acontecer em outras situações, né? Às vezes, acidente automobilístico gera carga de cisalhamento, né? As listeses, né? Anterolistese, espondilolistese, né? Que é uma doença que também gera um enfraquecimento desse anel fibroso, que aumenta o risco para que essas cargas de cisalhamento gerem o deslizamento de uma vértebra sobre a outra. São situações mais específicas em que a gente vai observar problemas relacionados a cargas de cisalhamento, tá? Mas uma das mais comuns, como eu estava comentando, é a ativação do ilho-psoas, gerando cisalhamento de uma vértebra sobre a outra. Outro ponto importante em relação à distribuição das cargas, a gente observa características bem diferentes entre as vértebras, por exemplo, cervicais, como a gente observa aqui a sétima vértebra, e lombares, como a gente observa aqui a terceira vértebra lombar. Um ponto importante que a gente vai observar é a diferença no corpo vertebral. A gente observa aqui, por exemplo, o tamanho da vértebra L3 sendo bem maior do que o tamanho da vértebra C7, tá? Uma coisa que a gente comentou lá no início da disciplina era a carga, né, associada aí à pressão, que é a força dividido pela área. Então, por que o corpo vertebral da terceira vértebra lombar, por exemplo, é tão maior que o da sétima vértebra cervical? Por quê? A carga é muito maior sobre a coluna lombar e, consequentemente, se a carga é maior, a força vai ser maior. Para, de alguma forma, equilibrar esse problema, a área sendo aumentada na vértebra lombar diminui, né, ou ameniza
essa pressão gerada sobre o corpo vertebral. Tá? Então, por isso que a gente observa vértebras menores, né, nas regiões mais superiores, cervicais, né, quando comparado às vértebras maiores lá na coluna lombar. Outro ponto importante é que para que o ser humano consiga manter a sua postura ereta, ele precisa constantemente realizar força na região posterior, né, na região posterior da coluna. Então, a musculatura precisa ficar constantemente tensionada, tá, gerando força. Por quê? Porque como o centro de gravidade passa anteriormente em relação à coluna, se o indivíduo relaxar a musculatura posterior à coluna, o que vai acontecer é a queda do indivíduo à frente, tá? Então, isso, de certa forma, nos gera um problema, tá? Por quê? Porque a sobrecarga em relação à coluna é constante, tá? E isso aumenta o risco para problemas de coluna. Só para vocês terem uma ideia, observem aqui problemas de coluna divididos aqui por região, tá? E no específico, entendam como sendo problemas que podem atingir partes difusas da coluna. E aqui nós temos os específicos, tá? De uma ou outra região. Região cervical, mesmo ela sendo mais móvel, a incidência de problemas é menor, né? A prevalência de problemas é menor, 7%. Na torácica aumenta um pouco para 11%, e na lombar ao redor de 70%. Isso acontece por quê? Porque a sobrecarga na coluna lombar é muito grande por conta da ação da gravidade em função da nossa massa. À medida em que o indivíduo possui sobrepeso ou obesidade, esse problema ainda é aumentado. Tá? Então, a sobrecarga, principalmente na região lombar, ela é muito grande quando comparada às outras regiões da coluna. Novamente, né, para a gente reforçar essa condição, observem essa figura. Aqui é a carga relativa em L3, tá? Na vértebra lombar 3. Então, ela é relativa por quê? Porque o 100% foi considerado uma posição neutra, o indivíduo em pé, tá? Em pé sobre os pés, né? Não sentado. E aí, consequentemente, a gente vai observar, em função da carga sofrida em L3 dessa posição, a gente vai observar em outras posições. Então, o indivíduo, quando deita, essa carga cai para aproximadamente 25% quando comparado à posição ereta, em pé. Por outro lado, quando ele senta, essa carga já aumenta para quase 150%. Quando ele está em pé e inclina o tronco à frente, essa carga chega aos 150%. Quando ele senta e ainda por cima inclina o tronco à frente, que é uma posição bem comum, né, o ser humano adota com razoável frequência esse tipo de posicionamento, essa carga vai para quase 200%, ou seja, ela dobra praticamente. Tá? E isso aumenta muito o risco de problemas na região lombar. Basicamente, o que acontece do ponto de vista biomecânico para esse problema se manifestar? À medida em que o indivíduo senta e inclina a coluna para frente, a gente associa dois problemas. Primeiro, o indivíduo sentado ele deixa de dissipar cargas pelos membros inferiores. Então, os membros inferiores deixam de exercer a ação na dissipação das cargas que o corpo humano sofre. E o segundo ponto, a gente comentou em matérias anteriores sobre braço de força e braço de resistência. À medida em que o tronco é inclinado à frente, o braço de resistência ele aumenta, como a gente pode observar aqui nessa figura. Então, a cabeça aqui, por exemplo, passou a ter um braço de resistência de 25 centímetros. O antebraço passou a ter um braço de resistência de 20 centímetros. O tronco, de 10 centímetros. A caixa, de 40. Então, tudo isso aumenta o braço de resistência. E aí, foi o que a gente viu. Se há um aumento do braço de resistência, a necessidade da musculatura fazer força aumenta também. Então, é muito comum quando a gente observa um indivíduo, por exemplo, deslocando uma determinada carga,
que ele adote esse posicionamento, inclinando o tronco à frente, que não é o mais correto. O mais correto seria realmente fazer a flexão de joelhos e quadril para acessar a carga e posteriormente erguer essa carga. Tá ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro. A gente se vê no nosso próximo encontro síncrono. Um abraço e até lá.